Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 11 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Então bora aqui para mais um sorteio. Hoje. Eu já conheço já o comandante. É um Azorius Blink, meio padrão. Eu já usei ele na 9/9 de alguns decks. É bom, hoje, se vocês acharem que minha voz tá meio estranha, na cidade que eu moro aqui o clima é bem maluco aqui. Então, tô meio baqueado aí hoje. Então é bom que seja um deck mais fácil de fazer. 100 de budget, acho que faz tempo também que o budget no sorteio tá caindo 100. Que bom, se fosse 500 acho que seria mais complicado. Qualquer Azorius padrão, Blink, Bounce que eu faço e que eu vejo, né? Normalmente ele segue uma linha Control. E a ideia de Wincon, eu acho que eu vou pôr Approach. Acho que faz tempo que eu não coloco Approach num deck. E o padrão, né? Gerar mais valor, alguma criatura grande batendo. Bom, aqui como é um deck que vai ser de Blink, eu vou precisar das criaturas com efeito de ETB. Vou pôr como finisher aqui, basicamente formas de ganhar o jogo, né? Leiam como Wincon. E aqui eu vou pôr alguma seção, provavelmente, de Cantrip, né? Pra quem não sabe, o Hoje, né, o nosso comandante, ele... Toda vez que eu casto a segunda spell, eu flico alguma coisa. Vou fazer o nosso template. Lembrando, é um comandante, então eu coloco 39 terrenos. Né? E como eu tenho aí todas as sessões, as 8, eu tenho que colocar 5 em 2 sessões e 10 nas outras. Pelo menos é a metodologia que eu faço, né? E daí, a partir daí, eu consigo ter uma visualização melhor para fazer as alterações iniciais, né? Aqui, a princípio, eu sempre gosto de deixar a menor quando eu tenho 8 sessões. A sessão de Good Stuff, eu acho que é onde são coisas meio genéricas, assim. É o que eu não me importo de ter menos, né? Aqui eu também tenho que aumentar o número dessas Cantrips, né? Dessas spells que eu consigo fazer, porque eu preciso 2 todo turno. E o Hoje ele pode trigar no turno dos outros, né? Então eu não preciso pensar que eu vou fazer só uma vez por rotação. Então eu aumento também esse valor aí. Aqui ele vai seguir aquele bem padrão, como o nosso comandante ele custa menos que 4, né? Menos que 5 no caso. Eu consigo fazer o ramp de turno 2 para uma mana tranquilo. Então eu quero land, fazer land ramp no 2, fazer o nosso comandante no 3. E a partir do 4 eu consigo ou proteger, ou já colocar alguma criatura que vai me dar ali algum efeito de ETB. O nosso comandante também tem um segundo efeito para ETB, então ele pode ser o alvo do Flicker. Não é ruim também, o que facilita bastante as coisas. Não preciso ficar tão preocupado em ter um efeito de ETB, que qualquer coisa eu continuo usando no nosso comandante. Aqui, pela ideia do deck, eu achei mais fácil colocar uma linha de combo em vez de criatura grande para bater. Isso eu escolhi principalmente por causa da combinação de cores. Esse efeito de ETB eu já consigo pensar em coisas como Peregrine Drake, que já é um good stuff pro deck e que me abre facilmente linha para combar, né? Então eu só vou alterando um pouco a nossa template a partir disso.
O lado bom desse estilo de deck que flica também é que essa ideia de proteção, ela não necessariamente precisa ser aura que vai ficar. Eu devo ir pra isso, mas qualquer coisa eu posso flicar o meu comandante como forma de proteger também. Então dá esse duplo valor aí. Então eu inicio com a ideia nossa do ramp. Aquele esquema, coloco adicionar artefato, vou por custo. Acho que fazia tempo que eu não fazia um deck padrão assim de custo baixo, né? Mas normalmente é o que eu mais faço aqui pro pessoal e pro canal. Na ideia de proteção, eu vou naqueles favoritos dentro das cores, que é o de Totem Armor. Busco aí por mais proteção. Nessas cores a gente tem bastante coisa que dá Hexproof, né? De novo, hoje você pode ser argumentado que essas proteções que ficam nele, né, aura e equipamento, não é tão forte, porque muitas vezes eu vou querer flicar ele, mas isso é preferência minha. Eu acho que eu vou tentar colocar criaturas no deck que eu quero flicar que não seja ele, então eu gosto dessa ideia de proteção. Indo para a ideia de interação, o deck tem azul, então eu inicio com os counters, aquele esquema, o nosso package de counter de global. Vocês já estão cansados de ver aí em todo o deck azul. Acho que aqui, como a gente tem o branco, vai me abrir bastante para counters talvez mais forte também. Acho que tende a ser a combinação mais forte para isso. A gente vai para agora as removals, né? E dentro do branco, principalmente, a gente tem todos os tipos para artefato, encantamento, não permanente, não land permanente, né? Então, é uma combinação de cores que eu julgo ser bem forte, por conta dessa parte inicial, né? Ela faz quase tudo que um deck de Commander precisa fazer. Aqui eu busco pelo nome o Reality Shift. É uma bem good stuff, assim, nessa ideia de removal. Então eu vou direto para ela. Aqui eu busco pelas bounces, pelo título que eu escrevi ali, pela forma que eu escrevi, eu consigo também procurar por Flicker depois. Mas como eu ainda tô na parte de interação, possivelmente eu tô focado nas ideias da bounce, né, que é uma forma boa de interação no azul. Agora sim eu entro para a ideia do deck dos Flickers. Por mais que o nosso comandante já tenha esse efeito, eu consigo stormar isso se as nossas cantrips também forem de Flicker. Então, em um turno eu consigo abusar algumas vezes dos efeitos de ETB. Acho que deixa um pouquinho mais forte o deck do que eu ficar só dependendo do comandante para isso, né? Aqui eu busco também as cantrips, né? Então aquelas spells bem baratas que vão me dar principalmente draw. Lembrando, o nosso comandante eu preciso fazer 2 por turno para ele trigar e não precisa ser no nosso turno. Então por isso que eu busco principalmente em instantânea. E já sempre que eu consigo ter um segundo efeito de alguma coisa do deck, eu tento sempre fazer com que esse segundo efeito seja draw, né?
para ir criando um pouco mais dessa consistência pra gente. Que eu vou arrumando o template conforme for variando um pouco do inicial. As últimas sessões antes da land é as nossas criaturas com efeito de ETB e as nossas linhas de combo e win con, né? Então provavelmente eu inicio aí com a ideia das criaturas que eu quero flicar. Então pesquiso como o título quando entra no campo, né? Efeito de ETB. E aqui eu coloco por valor, que eu vou acabar vendo todas. O custo delas eu poderia usar como uma forma de buscar, porque eu não quero nada muito pesado para um deck desse. Mas eu prefiro ver por power level, então eu vou dentro de valor. Acho que aqui é onde eu consigo colocar um valor do deck. Vocês vão ver que eu tirei ali a ideia de good stuff. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, sempre que eu posso. Se eu já tenho draw dentro do deck, eu evito coisas genéricas. Eu gosto de fazer coisas que fazem sentido pro deck sempre, né? Do que só uma carta que é forte por si só. Aqui eu vou para as linhas do combo, então eu vou provavelmente combar com Peregrine Drake. É um combo das nossas cores, né? Vou pro Approach como uma win con. É um deck que quer controlar board e tem branco, então é uma ideia também. Voltei ali com a Good Stuff, porque possivelmente não achei um número grande de linhas para combo, e também não precisa, né? Não é um deck pod muito forte, de um power level muito alto pelo valor. Para os terrenos, Command Tower, o clássico, Myriad Landscape, eu gosto sempre de pôr em deck que não tem verde, né? Como opção para rampar, principalmente em deck Control, que eu consigo estacar a mesa. Vou para aqueles clássicos, land que checa duas básicas, provavelmente eu vá para as que revelam, né? Aqueles conjuntos de land dentro do nosso budget que corrigem as nossas cores, né? Aqui, como é uma ideia de um deck control, eu vou adicionar as lands que destroem não básicas. Eu posso fazer isso para todos os decks, na verdade, do canal. Isso é uma opção para vocês, mas eu só me atenho a pôr aqui no vídeo quando eu acho que faz sentido pro deck, nessa ideia de ser um deck control, né? Dá pra gente fazer aqui o primeiro teste na Liga Magic para ver o budget. Lembrando, a gente desconsidera o valor do comandante dos terrenos básicos. Acho que nesse caso também o comandante deve ser bem barato, eu já usei ele na 9.9. Bom, aqui eu passei ali uns R$2. Aí você pega emprestado de um amigo. Lembrando que quando eu fico nesse desvio padrão de R$5 aí, eu não me atenho a arrumar o deck, né? Aqui também vocês podem também só tirar alguma das lands e colocar por básica, se vocês quiserem realmente ser até R$100, né? Sei lá, a mulher deu uma nota de 100 e falou que é tudo que você pode gastar, então às vezes é isso que tem que fazer, né? Mas conseguimos fechar aí o deck. Então aqui na visualização do deck como completo, então a gente tem o hoje. Ele tem um efeito bom já para ETB próprio, mas a gente vai tentar abusar da ideia do Blink, né? Então, começando com as ideias do ramp, aquelas pedras bem padrões, né? Como o budget ele é 100, eu consigo algumas boas, né? Como Arcane Signet, mas todas aquelas de custo 2
Sempre gosto de fazer esse packet quando o nosso comandante custa 4 ou menos, né? Proteção, eu tenho as de Totem Armor e tenho 2 de Hexproof. Tem aquele argumento que eu quero flicar hoje muitas vezes, mas daí aqui é por preferência minha, vocês podem trocar por instantânea de proteção, né? Em interação, a gente tem o packet de Counter, né? Para global. E aqui tem algumas removals, principalmente no branco. Resolve bem qualquer tipo de carta da board. Aqui como nossas cantrips, né? Eu coloquei bastante coisa para draw e os flickers. Aqui a ideia eu quero fazer sempre 2. Vocês podem julgar que seja pouco, mas normalmente eu vou querer usar ela junto com alguma interação. Então aquelas peças de interação entram também aqui. Tive que fazer uma interação num turno. Eu aproveito esse turno para fazer uma cantrip. As nossas criaturas de ETB, a gente tem bastante opção dentro dessa combinação de cores. Eu tentei fazer... Vocês vão ver que tem bastante criatura Azorius mesmo. Eu acho legal sempre usar esse tipo de criatura quando eu posso, porque as criaturas monocolor são mais comuns, né, em todos os outros decks. Então a gente tem diversos efeitos ali, principalmente de controlar a board. Como finisher a gente tem o Approach como principal, e tem a linha de combo do Peregrine Drake, que foi a única linha de combo que eu pus, com algumas redundâncias, porque as criaturas que combam são as que voltam uma spell pra mão, então isso já ajuda pro deck. Aqui em Good Stuff eu coloquei um Monclone, que tem efeito como ETB, então em deck assim é bom que eu posso refazer, né? E coloquei uma ali que vai combar com o nosso comandante para gerar valor. Eu só busquei provavelmente dentro de Draw e ETB ali, eu nem pesquisei em específico essas cartas. Como land, então a gente tem Command Tower, a que checa board e a que revela da mão como principais de correção de cor. As básicas, mira de Landscape e uma de destruir não básico, bem padrão. Vamos para os testes de mão. Tenho 2 terrenos e Sol Ring, uma mão que dá para equipar. Esse é um deck bem tranquilo, assim, de mão inicial, não tem muito que eu quero, porque o deck é gerar valor e controlar board, né? Não tem nada muito específico que eu precise tirando ramp. Então aqui eu iniciaria com uma peça de proteção, não tem porque eu baixar o Sol Ring agora e trazer atenção pra mim se eu não vou usá-la. Aqui no turno 2 eu faço ele pra eu conseguir segurar removal na mão, né? Segurar a opção, esse tipo de coisa. Indo pro nosso turno 3, consigo fazer o nosso comandante, então o efeito de ETB dele. E aqui eu já conseguiria proteger. Aqui eu acho que vale a pena eu já colocar uma proteção nele, porque eu já vi que eu vou comprar uma criatura com efeito de ETB, então eu não vou querer usar o Flicker nele, né? Então eu consigo tranquilamente colocar uma permanente de proteção. Aqui eu faço então uma criatura minha para ETB. E no próprio turno eu conseguiria bounçar 2 coisas dos meus adversários, enquanto pelo efeito do hoje eu trigaria mais uma vez a nossa criatura. É o que o deck quer fazer, né? Acho que a partir desses turnos de mid-game, vira um deck control, então no seu turno não tem muito o que você quer fazer. Mas aqui eu tenho a opção de flicar 3 vezes com uma carta, pelo efeito do hoje, e a carta tendo flashback se eu quisesse, né? Eu só provavelmente gastaria mana pra proteger ainda mais o nosso comandante.
Bom, acho que aqui o deck fez o que quer. Ainda consegui comprar um counter. Lembrando, eu provavelmente só gasto esse counter pra global. Dá pra gente ir pro próxima mão. Aqui eu tenho terreno, pedra de mana, criatura com ETB. É o que a gente quer. Então, nosso padrão. Tenho como turno 1 só land normal. Sigo com pedra de mana no turno 2. No turno 3 eu já tenho o nosso comandante. Aqui eu já achei o approach. Provavelmente ele não vai me ser útil agora. Então eu provavelmente colocarei ele no fundo. E aqui eu tô, na verdade, atrás de terreno, porque todo o resto eu já tenho. Consegui o terreno, colocando as duas lá no fundo. Então com essas 5 manas eu conseguiria fazer o Yorion, se eu quisesse. Ou, se eu quisesse segurar a mana pra interação, né? Eu tenho essa outra criatura aí, com efeito de ETB pra draw. Que eu já conseguiria abusar do efeito do hoje, né? Nesse próprio turno. Com o bounce. Ou com o flicker, né? Então eu flickaria basicamente mais 2 vezes no turno. Aí eu posso escolher e tacar primeiro o flick do hoje pra dar o scry. E garantir o que eu vou comprar com o ETB da outra criatura, né? Então o deck acho que é bem claro, assim, o que ele quer fazer. Eu acho sempre legal você ter decks com bastante efeito, que você tem que usar bastante. Eu brinco que você tem que playar bastante, né? Acho que é uma forma boa de você treinar sequenciamento e coisa do tipo. Nossa terceira mão, eu tenho muito terreno, mas não tenho ramp. Tá, aqui eu tenho só o ring pedra e os terrenos, mão meio perfeita. Então aqui eu inicio com aquele clássico turno 1 de Commander, só ring pedra. Bom, aqui eu acelero bastante o meu jogo, eu tenho 2 criaturas fortes de ETB também, então eu já consigo fazer o hoje no turno 2. Provavelmente aqui você viraria a threat da mesa, né? Aqui eu vou pôr como se a gente não tivesse perdido as pedras, mas não seria errado também achar que pelo menos o Sol Ring alguém teria removido por ter saído tão na frente assim, né? Eu já tenho a minha criatura de ETB e como segundo spell eu conseguiria ou bounçar alguma coisa ou flicar pra mais uma vez eu ter 3 efeitos de ETB em um turno, né? E aqui eu posso estacar a forma que eu quero. Provavelmente eu faria a minha criatura mais forte 3 vezes. Então aqui o deck mais uma vez fez o que quer, eu tenho mais um efeito para ETB se eu quiser, tenho como controlar a board. O Azorius, nosso padrão aí. Esse foi o hoje, gosto bastante desse tipo de efeito, principalmente para treinar. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.